SBT Entrevista. Oferecimento Icatu Seguros. Nascido em Rio Grande, o general Santos Cruz é o secretário-geral do governo Bolsonaro. Saiu do Rio Grande do Sul aos 15 anos, há 51 anos atrás. Um menino naquela época. Por que o senhor saiu do Rio Grande do Sul? Bom, naquela época tinha que conseguir uma saída de vida. Era o momento de definir a vida, a saída profissional, etc. E o Exército era uma das opções. Por que Campinas e não o Colégio Militar de Porto Alegre? Porque eu não tinha, naquela época, não tinha as condições legais que o colégio aceitava seus alunos, né? Então, eu me submeti a um concurso público, passei no concurso público e fui para Campinas. Por que a opção pelo Exército? A opção pelo Exército é uma história um pouquinho mais longa. Em primeiro lugar, a atração pela atividade militar. E também era um momento de vida difícil, que tinha que encontrar uma saída. E eu falo sempre que meu casamento com o Exército foi um casamento por interesse e depois eu descobri que eu estava apaixonado. Qual era o primeiro interesse? O primeiro interesse era uma saída de vida. O senhor perdeu o pai com 3 meses de idade, a mãe com 5 anos. Como é que foi essa trajetória até a opção pelo Exército? E uma história muito longa, né? Uma família muito grande naquela época, 8 filhos, né? Esses 5 anos entre o falecimento do pai e da mãe, ela ficou doente, praticamente hospitalizada o tempo todo. Então foi um período que eu, por ser o mais novo, não lembro tanto das dificuldades, né? Mas os irmãos mais velhos, eles passaram uma história bastante difícil. Mas foi tudo vencido, todo mundo conseguiu se formar, todos tiveram uma vida digna. O senhor saiu do Rio Grande do Sul há 51 anos. Qual é a sua relação com o Estado hoje? Eu tenho uma irmã em Rio Grande, um irmão em Pelotas, uma irmã e um irmão em Porto Alegre. Sempre que posso vou ao Rio Grande do Sul para visitá-los. Tenho alguns amigos também em Rio Grande. E tenho Colorado que... O senhor é colorado, é? E manteve isso a vida inteira. Por onde passou, Congo, Haiti, São Paulo, Brasília, o senhor acompanha o Inter? Sempre acompanhando, com momentos de sofrimento, momentos de glória, né? O atual momento é de sofrimento ou é a expectativa de glória para o senhor com a Libertadores? Estava sofrido até ontem. Ontem aquele 2-1 deu uma aliviada na tensão, né? O senhor acompanha de saber a escalação de times, de olhar noticiário ou simplesmente para na frente da TV na hora do jogo? Não, eu paro para ver o jogo, mas eu não consigo desligar porque o meu irmão é gremista fanático e não me deixa descansar do assunto futebol. O WhatsApp da família funciona nisso? Funciona. O momento é dele. Como é que tá? Nos 2 últimos anos aí, ele tem vantagem, né? Em 2006, 2010, o senhor... Naquela época não tinha o WhatsApp, mas o senhor compensou isso? Ele está se vingando agora? Sempre que pode ele se vinga. Ministro, o senhor não é um cara que conhece o Estado, nós temos disso, só foi uma vez, por exemplo, só a Gramado na vida, né? O senhor é muito de Porto Alegre para Rio Grande, Pelotas para a Zona Sul, é isso? Como é que é? Quando eu vou ao Sul, basicamente é Porto Alegre, Rio Grande, para visitar os irmãos e poucas vezes eu fui, 2 vezes eu fui a Santa Maria para palestra, né? Mas aí para o Exército mesmo? Mas aí foi profissional, nunca fui para o oeste do Rio Grande do Sul a passeio, não. Como é que é a sua relação com o Estado do Rio Grande do Sul no que se refere ao governo do Rio Grande do Sul no posto que o senhor ocupa agora? Olha, nós estivemos no Rio Grande do Sul mês passado para assinar um contrato lá da conclusão da ponte do Guaíba, aquela segunda ponte. Então, eu vejo o Rio Grande do Sul hoje com uma situação muito boa. Também o governo anterior, também o governador, atualmente o governador também me parece uma pessoa muito capaz, séria, né? Então, isso aí facilita o nosso trabalho junto com o Estado. O senhor já se mostrou em entrevistas anteriores preocupação com a deterioração do Rio Grande do Sul para chegar nesse momento que está salário de funcionalismo atrasado, cheio de dívidas, né? Mesmo de longe o senhor acompanhava o Estado nessa questão? Eu lembro do Rio Grande do Sul quando era criança, adolescente, né? E também um pouco ao longo da história do Estado, com políticos influentes, com uma estrutura muito boa na parte de indústria, né? Na parte agrícola,
estado dos principais da federação, tudo isso, e depois você tem a fase onde o Rio Grande do Sul não tinha dinheiro, não tem dinheiro para pagar o salário dos seus funcionários. Essa é uma situação muito triste que mostra que o Rio Grande do Sul passou por um período de irresponsabilidade administrativa, né? Para chegar nesse ponto, um estado que é um dos principais estados da federação. Isso aí é muito ruim, isso é muito triste, né? Não só o Rio Grande do Sul, hoje você tem 7 estados no Brasil oficialmente com falência financeira. Isso aí é uma prova da falta de responsabilidade e da falta de eficiência dos mecanismos, né? Dos seus tribunais de contas, dos seus mecanismos de fiscalização. Republicanamente, tem alguma coisa que o senhor possa daqui fazer para auxiliar o governo do estado? Não, aqui a Secretaria de Governo, o que ela pode fazer é tentar coordenar alguma coisa, né? Na área dos prefeitos, né? Principalmente das prefeituras, nós estamos trabalhando nisso. Agora, a parte financeira é uma parte extremamente difícil, não é aqui que se trata, é no Ministério da Economia. E os estados, eles hoje, municípios e estados, quase todos no Brasil estão com dificuldade financeira e a União também. Então, quando você tem os municípios e os estados recorrendo à União, na realidade, o quebrado está pedindo socorro para o outro que está em dificuldade também. Isso aí, o ministro Paulo Guedes, que é uma pessoa extremamente competente, o ministério todo está trabalhando. Você tem que mexer no modelo federativo, né? As PPPs são uma alternativa. No seu guarda-chuva aqui no Ministério estão as PPPs e as PPIs, né? As parcerias públicas de investimento. Isso, de alguma forma, o Estado tem que olhar para isso? O Rio Grande do Sul tem oportunidades aí? Não, sem dúvida nenhuma. Esse acordo, nós fomos ao Rio Grande do Sul e também assinamos lá o acordo, o contrato para fazer a duplicação daquela estrada de integração do Rio Grande do Sul lá. Né? Tudo no modelo de PPI. Então, eu vejo uma das saídas para o investimento nos estados essa concretização das PPI. O Rio Grande do Sul está sendo diretamente, não beneficiado, não diria beneficiado, mas está sendo privilegiado com uma dessas boas assinaturas de PPI. Tem outras, pode se beneficiar de outras, tem que olhar muito para isso? Isso é uma lista de obras públicas, de projetos, que hoje tem 69 itens. Alguns serão leiloados agora, brevemente, na parte de aeroportos, né? Os aeroportos no Nordeste, também no Centro-Oeste e no Leste. Grupos de aeroportos serão leiloados. Ferrovias, né? Construção de ferrovias, construção de estradas. Então, isso aí, sem dúvida nenhuma, o Rio Grande do Sul vai se beneficiar com isso. Os municípios gaúchos, o que eles podem encontrar de programas aqui na Secretaria-Geral de Governo? Os programas de governo, eles são desenvolvidos basicamente pelos ministérios, que executam as ações. A Secretaria de Governo ela faz coordenação de municípios, coordenação de governos de estados, pela sua Secretaria de Assuntos Federativos, né? Houve recentemente a vinda de alguns prefeitos do Rio Grande do Sul de áreas afetadas por enchentes. Que estão reclamando que o dinheiro não chegou. O problema o problema principal é dinheiro, mas ali não é só dinheiro também, é a parte de manutenção de estradas para escoamento de safra, principalmente, né? Existem outros problemas, lógico, mas essa aí era a discussão principal, era o escoamento da safra de arroz. Ministro, vem aí a reforma da Previdência, que é o principal ponto da equipe econômica do governo no início já do mandato. Um dos problemas da reforma da Previdência nos governos anteriores foi a questão da comunicação. A comunicação passa pelo senhor. Vocês preparam campanhas para isso? Como é que vocês vão comunicar as mudanças que vocês pretendem fazer na Previdência? Bom, eu vejo que o principal problema não foi a comunicação. É impossível, através de comunicação, você contornar uma proposta ruim, né? Não, você faz uma boa comunicação quando você tem um produto bom. Aí fica mais fácil também de fazer a comunicação. Ali,
Anteriormente houve uma série de problemas. O assunto foi estudado, mas o governo na época tinha outros problemas que levaram a até retirar, não colocar em votação a reforma da Previdência. Agora, existe uma consciência da importância de fazer uma nova Previdência. Isso hoje é uma consciência nacional, hoje é um assunto que está acima dos partidos dos governadores, dos deputados. Essa é uma consciência, uma necessidade nacional. Hoje não é um assunto partidário. E a proposta está sendo aperfeiçoada. Eu acredito que vai ser uma proposta boa, que vai facilitar essa comunicação, e junto com essa consciência da necessidade, eu tenho muita esperança de que vai ser concretizada. Comunicação tradicional, rádio, TV, jornal, ou vai ser uma comunicação muito mais digital? Né? Qual o foco de vocês? Hoje, qualquer comunicação, ela tem que equilibrar isso aí. A comunicação digital está aumentando muito. A eleição que passou aí, que o presidente Bolsonaro foi eleito, mostrou que a comunicação digital superou, inclusive, a mídia tradicional. A comunicação direta do cidadão com o seu candidato foi fundamental. A gente, no SBT, só para dar um exemplo, né? Nós somos uma TV aberta, hoje a gente é a maior rede no YouTube no mundo. O senhor já disse, né, recentemente que o senhor pretende mudar esse nível de comunicação do governo, EBC, outras empresas vão mudar. A ideia do governo é cada vez mais apostar no digital? Você tem que utilizar o veículo de divulgação para a finalidade que se propõe. Por exemplo, quando você quer atingir o público na fronteira com a Amazônia, por exemplo, na fronteira da Amazônia com os países vizinhos lá, é o rádio, né? O rádio ainda é fundamental. As pessoas, por exemplo, quando ficam trabalhando, elas não ficam trabalhando assistindo televisão, elas trabalham em algum serviço escutando rádio, né? Se deslocam escutando rádio. Então o rádio também é importante. Na televisão é muito importante, mas eu acho que tem que rever essa importância da TV, porque as televisões elas não conseguiram ser fundamentais na última eleição. E a comunicação digital ela se destacou muito no último processo eleitoral. Então, hoje a quantidade de celulares, todo mundo acessa o celular, a internet. Então, nós temos que reforçar esse setor dentro da EBC, dentro do nosso quadro de servidores. Né? O senhor tem conversado com o presidente Bolsonaro? Procurei não conversar muito para não perturbar a recuperação dele, mas mesmo assim a gente, de vez em quando, se comunicava. Quais são as prioridades do governo na sua pasta nesses primeiros 3 meses de governo? Qual é o foco? Tem várias prioridades. A primeira delas é a parte, por exemplo, da comunicação, né? A comunicação de governo. Nós temos a SECOM, a Secretaria de Comunicação, temos a EBC com um quadro de quase 2.000 funcionários, que é uma área onde se consegue ter uma melhoria de qualidade, estamos trabalhando para isso. Né? A parte de PPI é uma parte importantíssima que está aqui também, que se baseia em 3 pilares. A credibilidade de todo o processo, é um processo completamente limpo. Isso veio do governo anterior, é uma área que ela não tem as desconfianças naturais que se tem, infelizmente, no Brasil por causa dos acontecimentos dos últimos anos. É um processo limpo, a qualidade técnica do pessoal é excelente, né? E tem tido aceitação no mercado nacional e internacional. Então, isso aí é fundamental, a gente manter essa credibilidade do PPI para as novas privatizações. Essa é a área que o senhor vai cruzar, no caso aqui, com Salim Matar, lá no Ministério da Fazenda? Não, aqui não é só o Ministério da Fazenda, não. Aqui você tem que trabalhar com o BNDES, com a parte de estruturação de projetos, né? O projeto precisa ser confiável. O investidor privado ele tem que acreditar que aquilo ali foi bem estudado por técnicos competentes e que aquilo que estão oferecendo para ele, que estão dizendo para ele é verdade. Então isso aí é muito importante, essa credibilidade. Nós temos, vamos manter. Né?
E tem outros setores também aqui, como a coordenação com prefeitos, com governadores. Os prefeitos do Rio Grande do Sul vão ter no senhor um ponta de lança aqui no Palácio Planalto. O senhor não é político, né? O senhor não pretende, o senhor não vai se transformar em político depois. Vai ser um ponta de lança de alguma forma, assim? Como é que vai ser isso? É claro que existe esse sentimento de bairrismo, né? O Rio Grande do Sul tem uma cultura muito forte, né? Tem desde o chimarrão, do churrasco, O senhor faz churrasco? Faço. Isso é bom nisso. É? Chimarrão o senhor faz? Não, chimarrão, é como diz Gaúcho, é o filo dos outros. O senhor né? filo dos outros. Não sou de fazer. O ministro Onix, de outros que ficam... Está do lado aí, então é mais fácil. Agora, não adianta bairrismo nessa hora, né? Nessa hora a gente tem que olhar para todo mundo. Você tem áreas, por exemplo, o Nordeste precisa de uma atenção especial também. Não, o bairrismo aqui ele tem que ser de uma vertente positiva e não negativa de favorecimento, né? O senhor comandou tropas no Congo, no Haiti, percorreu o planeta, conhece problemas de carregar fuzil, né? O que é mais difícil? Tropa no Congo, Haiti, ou uma secretaria como essa, com tanto político batendo na sua porta e o governo precisando fazer tanta reforma? Sem dúvida, carregando fuzil era mais fácil, né? Até porque era uma profissão que eu exerci por 48 anos. Né? O senhor se surpreendeu com o convite para vir para cá, para esse posto? Não, chega um ponto da vida que você não tem mais surpresas, né? Você tem princípios que regem a sua conduta em qualquer atividade. A educação, o tratamento com as pessoas, a honestidade, né? Você utilizar 4, 5 princípios, a dedicação ao trabalho. Se você utilizar 4 ou 5 princípios, você sendo um sujeito normal, você consegue desempenhar a função. O senhor não serviu com o presidente Bolsonaro, mas o senhor competiu com ele em pentáculo militar. O senhor ganhou dele, perdeu dele, como é que era isso? Não, é mais ou menos no mesmo nível, né? Inter e Palmeiras, como é que vai ser? O senhor vai mandar um recadinho para ele no WhatsApp? Como é que vai ser? Primeiro a gente espera o resultado, né? Depois... Se o Inter ganhar... Se ganhar, a gente... Manda um recadinho. Manda. Se perder, fica quieto. E vai vir recadinho dele? Espera, né? Espera para ver o que vem, não reage também, porque perdedor não inventa, né? Mas o senhor imagina que venha recadinho dele, tem isso no governo, se essa coisa do... Palmeiras está com timão, vai vir. Não vai ter flauta? Não tem muito problema, não. Ministro, obrigado ao senhor. Sucesso na missão. Muito obrigado.